Então, vamos lá. Pessoal, quais dessas equações, né, aqui solicitadas a vocês, são equações do segundo grau? Como é que a gente poderia identificar isso? Né? Primeiro, a gente parte para a ideia da apresentação dela, que a gente viu lá no outro vídeo, né? Que é a definição. ax2 mais bx mais c igual a zero. Essa é a forma de apresentação geral. Então, se as equações tiverem essa característica, seja ela completa ou incompleta, a gente pode definir como uma equação de segundo grau. Caso contrário, ela pode ser do primeiro, ela pode ser do terceiro, enfim. Nessa primeira aqui, a gente identifica o a, que é 1, e também diferente de zero. A gente tem aqui, ó, x ao quadrado, que me diz, né, tranquilamente que a equação é do segundo grau. Eu tenho b aqui igual a 2 e tenho c igual a 1, tá? Então, eu tenho aqui o maior expoente em x é 2. Então, essa equação é do segundo grau. Tranquilo, né? Então, eu identifiquei A, B e C. E ela, inclusive, é a equação de segundo grau completa. Porque eu tenho A igual a 1, B igual a 2, C igual a 1. O exemplo B, eu tenho 8x ao quadrado menos 5x menos 2 igual a 0. Vamos para x. O expoente de x aqui, tanto aqui é 1 como é 1. Então, eu não tenho x ao quadrado. Se eu não tenho x ao quadrado, automaticamente eu identifico aqui o x elevado a 1. Eu tenho aqui uma equação do primeiro grau, porque o maior expoente de x aí é 1. Né? Então, inclusive aqui, 8x1 menos 5x1 dá 3x1 menos 2 igual a 0. Então, essa equação aqui é uma equação do primeiro grau, portanto, eu não vou marcar x sobre ela. Na letra C, eu tenho a forma de apresentação igual a essa aqui, né, que é a forma geral. A igual a 7, B igual a menos 8 e C igual a 3. Então, essa equação é do segundo grau. Vamos lá. Na letra D, eu tenho uma equação que tem o x ao quadrado, porém, o A aqui igual a 0. E necessariamente a gente sabe que se o A for 0, esse termo aqui vai morrer, não é? 0 vezes x ao quadrado dá 0. Então, na realidade, o que eu tenho aqui é uma equação do primeiro grau e não do segundo. Na letra E, eu tenho 5x ao quadrado menos 1 igual a 0. Eu tenho o termo em x2, está aqui. Eu tenho A igual a 5, né? Eu tenho B igual a 0 e o C igual a menos 1. Mesmo ela sendo incompleta, porque B aqui é 0, mas eu tenho uma equação do segundo grau. Na letra F, eu tenho o termo em x2, tenho A igual a 6, tenho B igual a menos 8 e tenho C igual a 0. Mesmo tendo C igual a 0, eu tenho uma equação de segundo grau, que no caso ela é incompleta, mas ela é do segundo grau. X à terceira menos 5x ao quadrado mais 4. Perceba, eu tenho x ao quadrado. Tá, se a equação fosse daqui para cá, beleza. Mas eu tenho aqui um x à terceira, tá? Isso me diz tranquilamente que a equação aqui não é do segundo grau, porque o maior expoente de x aqui é 3. Então, essa equação é do terceiro grau e não do segundo. E aqui na letra H, eu tenho 1x, né? 1x menos 7x menos 1 igual a 0. O que eu posso fazer aqui, se de 1 eu tirar 7, eu fico devendo 6, né? Menos 6x, porque são termos semelhantes, né? Tudo que é x eu posso aí estar juntando ou subtraindo. Então, 1 menos 7 dá menos 6. Repetir o x, menos 1 igual a 0. Então, essa equação que eu tenho aqui, gente, não tem o x ao quadrado, tem o x à primeira. Então, essa equação aqui é do primeiro grau, ok?